Meus irmãos, vamos à leitura da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Capítulo 15, versículo de número 8. Nós vamos ler alguns versículos mais na sequência. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas, versículo 8 e mais alguns versículos na sequência. Queria pedir uma gentileza, se os senhores podem se colocar de pé, por bondade, para nos acompanhar nesta leitura. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós vamos ler o versículo 8, versículo 9 e 10. Todos os irmãos encontraram? Posso ouvir um amém? Amém. Me acompanhe de maneira visual, diz assim: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Pode se assentar, aplauda Jesus com muita alegria nesta manhã, aplauda ao Senhor. Meus irmãos, a mensagem que eu quero pregar-vos nesta manhã tem como título: Em busca da dracma perdida. Eu vou dizer uma vez mais: em busca da dracma perdida. Olha aqui para mim bem atentamente. Para introduzir este assunto, do qual nós lemos na manhã desse dia, nós observamos que Jesus por muitas vezes falava por parábolas. Outras vezes ele criava situações, ele fazia narrativas. Ele criava equiparações para uma melhor compreensão das verdades do seu reino. Aqui no capítulo 15, sobretudo, do Evangelho de Lucas, ele conta-nos 3 situações, sobre 3 elementos que se perdem e são recuperados. Ele fala-nos, por exemplo, de uma ovelha que se perde e que é recuperada. Ele conta-nos a história de um filho que se perde e que também é recuperado. E ele fala-nos também sobre uma mulher que, perdendo uma dracma, a recupera. E em virtude de sua recuperação, ela é tomada de uma alegria tamanha. O capítulo 15 de Lucas, em virtude dessas 3 narrativas de perdido e achado, aquilo que se perde é recuperado, é chamado por alguns de a seção de achados e perdidos da Bíblia Sagrada. Meus irmãos, considerando o que nós lemos na manhã desse dia, eu quero falar-vos acerca desta mulher, do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Se vocês perceberem, nós temos 1, 2, 3 versículos que narram a história desta mulher. Todavia, esta narrativa tem uma importância extraordinária para as nossas vidas. E quando nós nos deparamos com esta fala de Jesus, com a expressão deste acontecimento, muitas perguntas vêm à nossa mente. Por que Jesus coloca de maneira genérica, ele afirma dizendo: qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, ele afirma que automaticamente esta mulher vai preocupar-se, ela vai buscar recuperar a dracma perdida. E para nós compreendermos melhor este assunto, eu preciso dizer aos irmãos alguns fatos que dizem respeito aos dias de Jesus. Primeiramente, a dracma narrada pelo Senhor Jesus aqui tratava-se de uma moeda grega, que tinha grande poder comercial na época. Esta moeda grega, que era a dracma, ela era equivalente a um denário. O denário era uma moeda romana. O denário, na verdade, equivalia ao dia de trabalho de um trabalhador braçal. Portanto, 10 dracmas equivaleriam a 10 dias de trabalho de um trabalhador braçal. Quando nós analisamos esse texto, existem 3 explicações. A primeira diz o seguinte,
que esta mulher possivelmente era uma senhora pobre, morando em uma pequena casa. As 10 dracmas representavam a sua poupança, as suas economias. 10 dracmas, o que equivaleria a 10 dias de trabalho de um trabalhador braçal, de um trabalho mais pesado, representava que ela estaria associada à pobreza e fazia parte de suas economias. Logo, perdendo uma destas moedas, ela teria perdido 10% de sua poupança, por isso a preocupação em buscar, varrer a casa, etc, etc. É uma das explicações. A segunda explicação fala-nos que, na verdade, essas dracmas tratavam-se de um dote de casamento. Todo homem, na cultura palestina, quando ia se casar com uma mulher, ele tinha que dar um dote. E este dote, segundo essa segunda explicação, ele era um dote representado em peso de ouro. Escute-me, a segunda explicação, quando nós nos aprofundamos na cultura da época, nós descobrimos que a dracma, por ser uma moeda grega, era uma moeda que era avaliada por seu peso. Ela tinha em torno de 40 gramas, 43 gramas aproximadamente. Então seria em torno de 43 gramas de ouro. Considerando o preço do ouro, cada grama entre 190 para 200 gramas, nós faríamos a soma dessas 10 moedas e nós teríamos aqui um valor de aproximadamente 7 mil reais no nosso câmbio atual. Logo, não seria um valor qualquer. Nós já temos aqui uma explicação diferenciada. Logo, esta mulher tinha o dote que havia sido lhe dado para que ela fosse desposada, o que ela tinha era ouro, era um valor muito grande. Agora imagine perder 10% de 7 mil reais aproximadamente, tinha um valor significativo. Considerando que na época a moeda tinha um valor mais intenso, mais forte do que nos nossos dias, o significado para eles era ainda muito mais forte. Logo a perda desta mulher era muito grande. É uma segunda explicação. Mas existe ainda uma terceira explicação. E a terceira explicação, que é a que nós usaremos nesta manhã, que tem como fonte historiadores confiáveis, diz o seguinte: olha aqui para mim. Havia um costume, e você pode buscar a história, pode buscar os historiadores, você vai confirmar isso. Esse costume existia. Nos primeiros séculos da história da Palestina, funcionava assim. Quando um homem ia pedir uma mulher em casamento, ele tinha que dar um dote. Esse dote constituía de 10 dracmas, 10 moedas. Nessa terceira explicação, essas moedas não eram de ouro, elas eram de prata. 10 moedas de prata, as dracmas, nesse caso, seriam de prata. Elas eram doadas à mulher, em formato de um colar. Este colar, quando era dado à mulher, tinha o seu valor financeiro, obviamente, mas tinha também um valor cultural, um valor simbólico. As mulheres na época não usavam aliança quando ficavam noivas. Quando o homem desejava se casar com uma mulher, quando fazia o compromisso de casamento, ele doava o colar com as 10 dracmas. A mulher então, quando recebia aquele colar com as 10 dracmas, ela era noiva do homem que havia ali desposado. Este colar era também uma forma de dote. Tinha valor financeiro e valor cultural. Onde que este colar era colocado? Não era no pescoço. Também não era no braço. Esse colar era colocado sobre a cabeça. A mulher colocava o véu, a mulher noiva colocava o véu, a mulher oriental colocava o véu, cobria o seu rosto e por cima da cabeça havia um colar. Quando a mulher saía andando pelas ruas, todos sabiam, esta mulher, apesar de solteira, já está desposada. O termo desposado no Novo Testamento significa que aquela mulher era noiva. E curiosamente, precisavam ser 10 moedas. Não podiam ser 8 nem 9, tinham que ser 10. O número 10 na Bíblia, na numerologia, é o número da totalidade. Logo, se não fossem as 10 moedas, aquela aliança representava uma aliança incompleta. Representava uma aliança quebrada. É o mesmo que nós ficarmos noivos de alguém e nós fazemos uso da aliança. A pessoa sai e usa a aliança no dedo, equivalente à mão do noivado, e quem olha diz, está noivo, está noiva. Era o caso da mulher, andando pelas ruas, está noiva. Tem um compromisso com o casamento. Agora vejam bem, esse fato aqui era tão sério dentro da cultura palestínica, dentro da cultura ali do Médio Oriente,
que se faltasse uma só moeda, a mulher não podia usar o colar sobre a sua cabeça. Isso nos remete verdadeiramente a esse texto, e eu considero a explicação desse terceiro historiador a mais convincente. Porque veja que esta mulher ficou desesperada, ela ficou terrivelmente preocupada. Existe, inclusive, alguns historiadores que seguem mais em frente e dizem que a mulher casada também usava este colar, que também ele remete à nossa aliança, o colar representa a aliança, e a mulher casada, ao usar o colar, estava dizendo: eu sou casada, eu tenho um dono, eu tenho um marido. Inclusive, eles usam esse termo porque o evangelista Lucas usa aqui o termo mulher. Mas considerando aqui o original do grego e os termos que nós temos aqui, nós reconhecemos que, de fato, esta mulher era uma mulher solteira, era uma mulher que iria se casar, era uma mulher noiva. É com esta terceira explicação, é com esse terceiro pensamento que nós vamos ficar. Agora imaginem, meus irmãos, esta mulher mora numa casa. De acordo com a cultura, a casa dessas mulheres teria em torno de 30 metros quadrados. Era uma casa pequena. Ela morava ali talvez com mais alguém, uma família pequena. E ela tem o colar doado pelo seu noivo. Ela tem as 10 moedas, ela tem as 10 dracmas. E diz a história que ela perde uma das dracmas, meu amigo irmão César. E ela fica terrivelmente preocupada. Não haveria uma preocupação maior, senão uma preocupação que antecede o momento do casamento. Desculpe minha franqueza, mas não existe prazer maior de usar a aliança senão no período do noivado, sim ou não? A pessoa faz questão de mostrar: estou noivo, estou noiva. Dá um glória com gosto na igreja, que é para mostrar a aliança. Eu estou noivo, eu estou noiva. Existe uma alegria, um prazer pelo momento de ter se noivado, de ter se comprometido com alguém. O casamento, isso não é tão intenso, deveria ser, mas não é tão intenso. Existem pessoas que inclusive nem usam, e eu não quero condenar ninguém por isso, até porque existe um compromisso maior que está dentro do coração e da vida a dois, que tem uma representação muito maior do que elementos que fazem parte da nossa cultura. Aliás, nos dias de Jesus não se usava aliança, se usava o colar sobre a cabeça. O que eu estou dizendo aqui é a representação deste elemento. Então vejam bem, esta mulher tinha uma preocupação muito grande com o colar. Ela queria sair na rua e mostrar: eu estou noiva, eu tenho um homem que se interessou por mim, não vou ficar solteira a vida toda, eu vou me casar. Para ela era um prazer muito grande, era uma alegria mostrar que alguém havia se interessado por ela, que ela iria contrair um matrimônio. Agora, perdendo uma daquelas dracmas, a cultura rezava. A cultura da época dizia que aquela mulher não podia sair na rua usando aquele colar, faltando uma das dracmas. Se ela insistisse e colocasse aquele colar com 9 dracmas, as pessoas faziam questão de contar, contavam as moedas. Pasme-se, as pessoas contavam. E as mulheres iriam chegar para ela e dizer: o que aconteceu? Desfez o noivado? Não vai se casar mais? Ah, mas porque eu estou usando o colar? Mas não são 10 moedas. A cultura dizia isso. Não existiam 10 moedas, não havia compromisso, não havia noivado. O casamento não iria acontecer. Agora olha aqui para mim. Toda vez que a Bíblia fala de uma mulher, esta mulher na Bíblia tem 2 representações. Ou ela representa Israel, ou ela representa a igreja. Quando eu olho para o Antigo Testamento, Israel entra em cena do começo ao fim. Mas quando eu leio o Evangelho de João, eu descubro que ele, o Senhor Jesus, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu a eles, ele, o Senhor, o direito de serem chamados filhos de Deus. Isso fala de nós, a igreja. Então no Novo Testamento Israel sai de cena de certa forma, e a igreja de Deus entra em cena. Esta mulher aqui aponta para a igreja do Senhor Jesus, a igreja dos dias atuais. E esta mulher está noiva, e esta mulher está prestes a se casar. E a igreja de Jesus é esta mulher que carrega o colar sobre a sua cabeça e diz: eu estou noiva, eu vou me
casar. Como é que é isso, pastor Jonatas? Diz a Bíblia, lá no Apocalipse, que nós, a igreja, a noiva de Cristo, vamos lá em cima, nos assentarmos com o nosso noivo, Jesus, e vamos comemorarmos o dia da festa do nosso casamento. Se você pode, levante a sua mão e adore o nome dele nesta manhã. Leve a mão ao peito e diga comigo: eu sou noiva de Jesus. Ainda que você seja homem, no sentido genérico aqui, a igreja é feminina. Diga: sou noiva de Jesus. Pode dizer, diga: eu sou noiva de Jesus. O arrebatamento é real, vai acontecer. E lá em cima, nós, a noiva de Cristo, vamos nos casar com Ele. Agora escute-me, qual era o dever desta mulher? Ela tinha 2 deveres: manter as moedas polidas. As moedas tinham que ser polidas. Sabe o cuidado de polir a aliança? Manter a aliança brilhando, bonita, etc, etc. Polir o anel, deixar bonitinho, brilhando, etc, etc. Esta mulher tinha o mesmo dever de manter as dracmas polidas, brilhando. Quando ela saía na rua, as pessoas diziam: esta mulher está tendo verdadeiro prazer no casamento. Sabe o que isso significa? Cada dracma representa aquilo que Deus nos deu. E polir significa os cuidados que nós temos para com os dons, para com os dotes que Deus nos deu. E significa que verdadeiramente nós temos prazer na pessoa de Jesus. Segundo cuidado que a mulher deveria ter, ela não podia perder aquele colar. Sequer ela podia perder uma daquelas moedas. Eu, como igreja, recebi um colar de Jesus, representativamente falando. Recebi o dote, recebi talentos, recebi dons. Eu não posso perder nenhuma das dracmas que me foram dadas de forma gratuita por Ele. Eu sou igreja e eu não posso perder as dracmas que foram colocadas em minhas mãos. Diga comigo: eu não posso perder nenhuma dracma. Eu não ouvi você, diga mais uma vez: eu não posso perder nenhuma dracma. Agora escute-me, já aplicando a palavra, espiritualizando aqui para nós. Essas dracmas, de certa forma, o número 10 representa a totalidade. Falam da totalidade, da bondade, da misericórdia, da graça e dos dons de Deus que estão ao dispor da sua igreja. Eu disse que mulher aqui representa a igreja. O noivo aqui é Jesus. E é Ele quem se volta para nós de uma forma extraordinária, com cuidado, esplêndido e maravilhoso. E se essas dracmas estão no poder da igreja, significa que Deus deu e confiou dons ao seu povo, à sua igreja. E o número 10 fala da totalidade. Dentro dessa totalidade eu preciso explicar que a totalidade dos dons está derramada sobre a igreja. Diga comigo: sobre a igreja. Aqui eu estou usando o singular. Quando eu digo sobre a igreja, eu estou querendo explicar que nem todos são usados da mesma forma. Uns cantam, outros pregam, uns profetizam, outros têm visões, outros oram por cura, outros interpretam línguas. Outros têm o dom da fé como um dos dons que está mencionado em 1 Coríntios capítulo de número 12, que é aquela fé extraordinária para a operação de milagres. Outros têm o dom de operação de milagres. Outros têm o dom da palavra, da ciência. E assim, consequentemente, cada um tem o dom que lhe é dado e que lhe é confiado. Em outras palavras, eu devo dizer que os dons de Deus foram derramados para a sua igreja. O que profetiza não é melhor do que aquele que prega. O que prega não é melhor do que aquele que canta. Mas o que nós precisamos compreender é que os dons de Deus estão derramados sobre nós e nós não podemos abrir mão deles. Eles foram a nós confiados para a glorificação do seu nome e para que a igreja cresça e para que almas sejam salvas e libertas para a glória do Deus que vive e reina para sempre. E quando eu prego essa palavra, cada um de nós vamos identificando, eu como parte integrante desse corpo, eu descubro que dracmas, que são talentos, foram confiados a mim. Eu não posso perdê-los. Essa mulher não podia perder e você também não pode perder. O significado para aquela mulher de perder a dracma era uma quebra de aliança.
Eu não sei até que nível vai o dom, o talento que Deus lhe deu. Qual é a representação para você? Para alguns, a perda dessa dracma pode sim representar a quebra de uma aliança. Para alguns, a perda dessa dracma pode representar um período de ostracismo, um período apagado, oculto, escondido. Para alguns, a perda dessa dracma pode representar um período de negridão. Para alguns, a perda dessa dracma pode representar um período de tensão e grandes dificuldades. E escute-me, o mais estranho, pastor William, é que esta mulher perdeu a dracma dentro de sua casa. Olha aqui para mim, ela perdeu a dracma dentro de sua casa. Eu me pus a pensar a respeito disso e eu pesquisei como pode ela perder a dracma dentro de sua casa. Aí eu descubro, era comum na época, nessas mulheres mais pobres, elas trabalhavam com ovelhas, elas tosquiavam ovelhas, elas traziam a lã para dentro de casa, e elas também costuravam uma lã. Então, obviamente, a lã estava dentro de suas casas. Na época, nós não tínhamos pavimentações como existe hoje. Obviamente, as casas eram de chão batido, de terra. Havia um pó, havia poeira, havia fuligem. Mas a lã espalhada pelo chão era comum nas casas das pessoas mais humildes. Isso explica-nos facilmente por que a moeda se perdeu. E foi difícil encontrá-la. E aqui eu abro um parêntese para lhe perguntar, ou para lhe colocar, da seguinte forma: Deus confiou talentos a você. Deus confiou talentos à sua igreja. E muitas vezes nós perdemos aquilo que Deus nos deu. E perdemos dentro de casa. E casa tem dois significados. Fala de família, fala de lar. E casa também fala de templo. E templo não fala deste local onde nós estamos adorando a Deus aqui nesta manhã. Templo fala de mim. Diz Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, que Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas, mas cada um de nós somos um templo, é dentro de nós que Ele habita. Isso significa que eu, por descuido, eu sozinho perdi aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus me confiou, perdi dentro de casa. Perder dentro de casa significa perder nas correrias do dia a dia. Significa perder na sequência da minha vida. Significa perder no vai e vem. O dia entra, o dia sai, o dia vai, o dia vem. E eu perdi aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus me confiou. Eu preciso te dizer nesta manhã, apesar do diabo ter lhe dito que sua vida irá de tragédias em tragédias, eu venho aqui nesta manhã para lhe dizer que o seu Deus é o Deus da recuperação, o seu Deus é o Deus da restauração. Aquilo que foi perdido, Ele vai recuperar na sua vida, na manhã deste dia. Quantos acreditam nisso? Adore e glorifique ao Senhor nesta manhã. Outro fato curioso é que as casas palestínicas eram escuras. Elas tinham pouca iluminação. Por isso a mulher precisou acender uma candeia. Eu preciso ser sincero com vocês. Todas as vezes que nós descobrimos que precisamos ir em busca de alguma coisa, nós percebemos que é difícil irmos em busca daquilo que estamos querendo conquistar. Toda vez que eu resolvo me dedicar para Deus, toda vez que eu resolvo buscar algo dentro do mundo espiritual, eu percebo que não é simplesmente dizer vem e já aparece. Não é simplesmente dizer acontece e acontece. Eu percebo que eu compro uma verdadeira briga contra forças espirituais. Mas eu também descubro que eu tenho uma lamparina ao meu dispor. As escuridades representam as dificuldades para reencontrar a dracma que foi perdida. Mas a lamparina representa a ajuda de Deus que eu necessito para recuperar aquilo que foi perdido. Olha aqui para mim, Deus vai colocar uma lamparina na sua mão nesta manhã. Deus vai colocar uma lamparina na sua mão nesta manhã. Pastor Jonatas, eu não entendi, eu vou te ajudar a entender. O livro de Mateus, capítulo de número 25, fala-nos a história de 10 mulheres, 10 virgens,
que esperavam o noivo para poder acompanhá-lo. Essas 10 mulheres tinham lamparinas acesas. Quando veio o noivo, próximo de meia-noite, elas ouviram uma voz dizendo: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. As 10 mulheres se levantam porque haviam dormido. E 5 delas tinham lamparinas que estavam acesas e 5 delas lamparinas que se apagavam. Havia azeite na lamparina, mas o azeite se acaba. Aquelas 10 mulheres tinham um reservatório, um segundo elemento onde se colocava azeite. E aquele reservatório alimentava a lamparina para que elas se mantivessem acesa diuturnamente. Sabe o que eu quero dizer com isso? O desejo de Deus é que a nossa lamparina esteja acesa continuamente. O desejo de Deus é que a nossa lamparina esteja acesa diuturnamente. Ela não pode se apagar. Deus vai colocar uma lamparina na sua mão, mas a lamparina sozinha não resolve o problema. Além da lamparina, você precisa ter um reservatório, e no reservatório precisa haver azeite. Se a lamparina que tem fogo representa a palavra, e o azeite representa o Espírito Santo. O que eu quero dizer para você nessa noite é que a palavra de Deus está chegando sobre sua vida como uma lamparina que vai fazer uma limpeza, que vai fazer você enxergar aquilo que perdeu, aquilo que está escondido, aquilo que está oculto. Mas eu preciso dizer que Deus também derramará azeite em abundância. Ele vai encher o seu reservatório para que a sua lamparina não se apague e o milagre verdadeiramente aconteça na sua vida. Quem pode adorar e glorificar o nome de Jesus? Sozinhos nós não podemos. Sozinhos nós somos limitados. Ficamos muitas vezes enfraquecidos. Você já passou aquele momento difícil onde você disse: Deus, vem me ajudar. É quando você reconhece: Deus, sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso. Ou você chegou para Deus e disse: Deus, eu não estou mais dando conta, eu acho que eu vou parar. E Deus está falando de maneira profética nesta manhã. E Ele sabe que sozinho você não consegue. Ele sabe que sozinho você não vai atingir os seus objetivos. Mas Ele está dizendo: eu vou ajudar você. Quando Jesus estava aqui na terra com seus discípulos, Ele disse: eu vou voltar para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vos darei outro Consolador. E a palavra outro no grego é halos, e halos no grego significa um do mesmo tipo. O Espírito Santo veio exatamente para substituir Jesus. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Ele vai te ajudar nessa busca. Ele vai te ajudar nessa empreitada. Essa dificuldade que você enfrenta hoje, Ele vai te auxiliar. Porque sozinho você verdadeiramente não vai conseguir. Sozinhos nós verdadeiramente não conseguiremos. Mas Ele, na pessoa do Espírito Santo, reproduzirá o grande milagre em nossas vidas. Quantos podem louvar o nome do Senhor Jesus? O texto fala-nos que aquela mulher, depois de acender a lamparina, ela pega também uma vassoura. Diga comigo: ela pega uma vassoura. Isso aqui não é bom não. Não é bom não, pastora Vasti. Pegar uma vassoura para varrer uma casa suja, cheia de pó, cheia de lã, cheia de fuligem,
De acordo com os historiadores, tinha cerca de 30 metros quadrados, era pequenininha. E ela vai varrer, o que acontece? O pó se levanta. A mulher começa a ser sufocada, mas ela tinha um dever, ela tinha que achar a dracma perdida. Senão ela não podia se casar, ela não podia sair na rua e dizer: eu sou noiva, eu tenho dono, eu tenho um homem que se interessou por mim. Ela tinha que pagar o preço pela dracma que havia se perdido. Escute-me, quantas vezes, ao perdermos algo que Deus nos deu, na busca pela recuperação, eu preciso fazer uso de uma vassoura. E fazer uso de uma vassoura significa passar por um momento pior que o momento da escuridade. Significa ser sufocado. E ser sufocado fala de luta, fala de dor, fala de provação. Fala daquele momento intenso que eu não quero viver. Vem aquele processo alérgico, a pessoa espirra, tosse, diz: eu estou sendo sufocado, eu vou sair daqui. E ser sufocado significa estar no limite. Escute-me, Deus fez uma promessa para você. Você está dizendo: Deus não está dando. Não, eu estou sendo sufocado. Eu estou sendo sufocada. Deus, eu estou no meu limite. E você fala: Deus, eu resolvi fazer tudo certo, mas eu estou percebendo que as coisas estão dando errado, Deus. Eu estou no meu limite, Deus, não está dando certo. É porque você resolveu tomar a vassoura em suas mãos e varrer. O pó se levantou, a poeira se levantou, mas se tranquilize, que daqui a pouco a poeira vai passar. Daqui a pouco a lã vai se assentar e você vai encontrar a dracma que foi perdida. E você vai viver um momento de festa e adoração. Não pare a tarefa de varrer, é necessário varrer. Pastor, mas eu estou a ponto de morrer. Deixa eu profetizar para a sua vida: você não vai morrer. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: você não vai morrer. Diga para ela, diga para ele: você não vai morrer. Olha aqui para mim. Provação não mata crente. A provação nos faz crescer. Deixa a poeira se levantar. Este momento de varrer é um processo necessário. Essa provação não vai te destruir, mas o milagre de Deus vai se enxergar sobre sua vida. E você vai saber que o seu Deus é Deus de verdade. Você vai saber que o seu Deus existe, Ele não te abandonou. Aleluia, adore a Deus. Agora escute-me, irmãos. Qual é o momento mais intenso de toda essa história? O momento mais intenso é quando a mulher encontra a moeda perdida. Quando ela bate os seus olhos e diz: está aqui. E ela toma a moeda. E ela reintegra a moeda ao colar. E parece-me que vejo a mulher colocando o colar sobre a cabeça e dizendo: eu ainda sou noiva. Eu vou me casar. Eu reencontrei a dracma que estava perdida. Entendem por que ela fez uma festa? Compreendem por que ela chama as vizinhas, as amigas e dizendo: venham, alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a moeda que estava perdida. Vocês sabem muito bem, conhecedoras da nossa cultura, se eu não encontro esta moeda, eu não me caso. Ela não se casaria. Ela não se casaria se não encontrasse a moeda. Ela precisava ter aquele colar, era o símbolo da aliança, do compromisso com o casamento. Ela estava bloqueada, totalmente impedida de se casar, mas ela encontra a moeda, ela faz festa, ela se alegra, ela engrandece, ela glorifica o seu Senhor, porque diz: eu achei a moeda perdida, eu recuperei o meu casamento. E Deus está falando com você nesta manhã. Aquilo que se perdeu, você vai reencontrar. Ah, pastor, mas o que eu perdi é tão forte, é tão intenso. Não é possível. Deixa eu lhe dizer, o seu Deus é o Deus do impossível.
Pastor Jonatas, eu estou recebendo a palavra, eu estou compreendendo, mas o Senhor não conhece a minha vida. É impossível haver uma reviravolta. Eu estou profetizando, Deus vai mudar o seu cativeiro. Pastor, eu não acredito. Eu venho aqui em nome do Senhor Jesus como profeta de Deus para dizer a você que está dizendo exatamente isso, tudo bem, a palavra está sendo pregada, mas para mim é impossível. Deus vai fazer o impossível do impossível acontecer na sua vida. Porque Deus não conhece impossíveis. Deus não conhece desafios que possam o bloquear. E Ele vai trazer uma grande recuperação sobre sua vida e sobre a sua história. E como essa mulher aqui fez festa e se alegrou, você vai ter motivo para festejar, para se alegrar, para se glorificar. E a sua segunda alegria será maior do que a primeira. Porque eu imagino, pastora Vasti, esta mulher quando recebeu o colar. Quando foi pedida em casamento, ela ficou feliz. Mas quando ela perdeu aquela dracma, ela ficou muito triste. E quando ela encontra a dracma, ela reintegra o seu colar. A segunda alegria de recuperar o casamento é maior do que a primeira. Sabe o que Deus está dizendo para você? Olha aqui, você não entendeu nada. Você viveu momentos de alegria, momentos bons, momentos maravilhosos, que você acredita que nunca mais vai voltar. Mas Deus está dizendo que aquilo que Ele vai fazer na sua vida é muito maior do que aquilo que Ele fez no passado. A alegria que Ele vai trazer e reproduzir sobre sua vida será muito maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a glória do primeiro templo, diz o Senhor dos Exércitos nesta manhã. Quem pode adorar e glorificar o nome de Jesus, adore e glorifique a Ele. Agora eu preciso ser honesto contigo. Essa dracma para muitos pode representar um dom perdido. Pode representar um talento que se foi. Eu estou profetizando que o Senhor Jesus, Ele vai recuperar a sua vida como um todo. Mas você precisa saber que você é importante para Ele. Você precisa saber que Ele deseja te usar. Quantas vezes nós olhamos para alguém que está do nosso lado e dizemos, Deus, eu queria ser como ele. Eu queria ser como ela. Eu queria ser como a pastora Vasti. Quantos dizem isso? Eu queria ser como o pastor William. Eu queria ser como missionária fulano de tal. Como presbítero fulano de tal. Eu o admiro. Escute-me. Deus tem uma dosagem também para a sua vida e Ele vai te levantar. Ele vai te levantar. Ele vai te levantar. Pastor Jonatas, um dia quando eu aceitei a Jesus, eu vivi momentos bons na minha vida, mas aquilo se foi. Eu estou dizendo que a dracma que foi perdida vai ser recuperada. Deus te chamou, Deus te escolheu, e Ele tem dons para serem derramados sobre a sua vida, e Ele vai te levantar de maneira extraordinária. Quantos podem adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo nesta manhã? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu tinha cerca de 15 anos de idade. Eu estava na cidade de Votuporanga, em uma festividade de jovens. Se assuste não o que eu vou dizer, é verdade. Eu era, na época, o segundo ou terceiro líder de jovens de minha igreja. Eu tinha 15 anos de idade. Eu nasci em berço evangélico por bondade de Deus. Eu experimentei muitas coisas boas de Deus assim muito cedo. O meu líder de jovens se chamava Isaac dos Santos. Um homem abençoado. Pensa num homem abençoado. Um pregador dos bons, dos melhores. Dinâmico, ousado, extrovertido, bom de dicção, de fala, um homem esplêndido. Eu ficava olhando para o Isaac, pastor, e ele dizia, Deus, será que algum dia eu consigo pelo menos 10% dessa unção? Falava, Jesus, como pode? Eu dizia, Deus, eu sou uma pessoa tão tímida, tão fechada em torno de mim mesmo. Eu falava, Deus, o que é que eu estou fazendo aqui no púlpito, assentado? Se nem falar eu sei. Igualzinho você fala, igualzinho você diz. Eu não sou ninguém não, Deus, nunca vou dar em nada. E eu falava isso para Deus, Deus, sei que deve ser equívoco. Botaram aqui em cima, me colocaram à frente desses jovens. Tudo bem que eu era precoce, mas me sentia uma pessoa amarrada, presa em torno de mim mesmo. Eu estava ali, cidade de Votuporanga, congresso de jovens.
Era a pausa da festividade, quando uma mulher de Deus, missionária Talita, ela me chama. Ela diz: moço, vem até aqui. Diz: olha aqui para mim, eu não sei nada da tua vida. Ela contou a minha mente. Ela disse: Deus, Ele me mostra que você olha para o seu líder de jovens e você diz: Deus, eu queria ser como ele. Deus me diz que você olha para ele e diz: Deus, como é bonito a maneira que o Senhor usa ele, mas eu tenho tanta timidez, eu tenho tanto receio, Deus, eu sou um incapaz, eu nunca vou ser ninguém. Ela disse: moço, o Isaac é o Isaac, você é você, Deus vai fazer algo na sua vida, Ele vai te levantar. Se você está onde você está, não é porque o homem resolveu te colocar ali, é porque Deus quis que você estivesse ali, moço. E ela disse ainda mais, para que você saiba que Deus é Deus a partir de hoje, Deus começa a curar a sua timidez, Deus vai te levantar para os altares, e Deus te levantará e te levará para os povos, Deus te levará para muitas pessoas, para que ouçam a sua voz e a sua palavra. Saiba que Deus te chamou e te levantou. Escute-me, esta palavra eu ouvi, e foi uma palavra profética, e ela cumpriu, e aconteceu na minha vida. Até hoje eu tenho amizade com o Isaac. Até hoje eu tenho amizade com o Isaac. Até hoje o Isaac prega de maneira esplêndida e maravilhosa. Até hoje o Isaac é um grande homem de Deus. Um homem esplêndido. Só que hoje eu olho para o Isaac e digo: Deus, louvado seja o Senhor pela vida do Isaac. A unção que veio sobre Isaac, a unção que veio sobre ele. A unção que veio sobre mim, a unção que veio sobre mim. O Senhor sabe fazer, o Senhor sabe trabalhar. Olha aqui para mim, a unção que Deus vai derramar na sua vida é para a sua vida. A unção que veio sobre a vida da irmã Albertina é para a irmã Albertina. A unção que veio sobre a vida da irmã Maria é para a irmã Maria. A unção que veio sobre a vida do irmão Antônio é para o irmão Antônio. Mas a unção que virá sobre sua vida será específica para a sua vida. Deus vai te usar do seu modo, do seu jeito, da sua maneira. Você não precisará imitar ninguém. O nome dele será glorificado na sua vida. Deus vai te usar de maneira extraordinária. Se prepare para isso. Se prepare para surpreender. Aleluia, aleluia. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé, por gentileza. Aleluia.